Bom dia! Bom dia para você, como você está nesse domingo, dia 4 de agosto? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que a graça do Senhor esteja te contemplando, esteja ajudando você nessa caminhada, nesse início de manhã. Que o Espírito Santo possa estar ministrando o teu coração nessa manhã. Que você possa receber dele toda a energia necessária, toda a força para continuar nesse dia. Que você possa se deleitar no Senhor, entendendo que Ele é soberano sobre a minha, sobre a tua vida, sabendo que Deus faz o melhor para nós em todo o tempo. E Ele é bom, Ele é suave, Ele é perfeito, Ele é agradável. Assim seja também a sua vontade em nossas vidas. Que Deus possa ministrar no teu coração neste domingo grandes bênçãos, grandes coisas para você. Exaltado seja o nome do Senhor nesse domingo, exaltado seja o nome do Senhor nesse dia, exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Vamos lá nessa manhã estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Estamos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Capítulo 11, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas algum deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem não expulso vossos filhos? Por isso que eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando forte o homem armado guarda seu palácio, seus bens estão em paz. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, ele diz: Eu tornarei para minha casa, de onde eu saí. E chegando, acha varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Abençoado é o ventre que te trouxe, e os seios que te amamentaram. Mas ele disse: Antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. E aglomerando-se a multidão, ele começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Aleluias! A palavra dessa manhã começa falando sobre Jesus expulsando um demônio mudo, ou um demônio de uma pessoa muda, a qual mantinha essa pessoa muda, mantinha essa pessoa calada. Esse demônio fazia com que o ser humano a qual ele habitava estava mudo, sem poder falar, trancava-lhe as cordas vocais, a língua, impedia-o de pronunciar qualquer palavra. E Jesus o livra. Jesus o expulsa esse demônio da mudez e o rapaz começa a falar. E aqui nós temos a nossa primeira lição nessa manhã sobre a falta de coragem de falar, sobre a mudez que muitos carregam, sobre a situação de estar mudo mediante as situações.
quando a gente vê que algo está errado, quando a gente vê que algo não está certo, quando a gente vê que situações estão sendo cometidas contra outros e nos calamos, nos tornamos como mudo diante daquela situação. É o inimigo que nos cala. E qual é a mudez que você tem vivido nesses dias? O que tem feito você se calar? Por que você tem se calado diante dessa situação? Sendo que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está na nossa vida. Veja que a palavra de hoje vai dizer que o forte armado guarda o seu palácio e os seus bens estão em paz. Mas vindo alguém mais forte ainda, tira-lhe a armadura e pega seus despojos. Quem é o mais forte que habita em você? É aquele que te mantém calado ou é o Senhor que te dá a voz? Nessa manhã o Senhor faz essa pergunta para mim e para você. O que pode te deixar calar? O que te faz calar? O que te faz ficar calado diante de circunstâncias que te amedrontam? Se o mais forte está em você. Se Jesus é o mais forte e coordena a sua vida. Se Jesus é aquele que mantém você de pé todos os dias, Ele é o mais forte. Ele é aquele que é o mais forte sobre nós. E diz a palavra do Senhor que a multidão, vendo Jesus libertar a pessoa muda da mudez, porque muitas vezes o mudo ser mudo é lícito, é bom, faz bem para muitos. E quando a multidão vê que Jesus liberta o mudo, a multidão se maravilha, mas ao mesmo tempo alguns outros que estavam ali no meio, como sempre, tem alguém no meio para contrariar. E diz, você está expulsando demônios pelo poder dos demônios. E aí Jesus começa a explicar para ele, Jesus não veio com ignorância, não veio com agressividade. E Jesus explica qual é o reino que subdividido subsistiria. Qual é a casa que subdividida fica de pé? Qual é a família que se divide e permanece bem? Qual é o casal que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, que fica de pé? Nenhum, nada. Aonde existe um reino subdividido, a destruição, a derrota, a queda. E aqui o Senhor nos ensina mais outra lição nessa manhã. Se estamos juntos, caminhamos juntos para o mesmo segmento. Quando um puxa para um lado, um puxa para o outro, não dá certo. Vai parar. Em um dado momento, vai despencar tudo. Um reino subdividido não subsiste. O reino tem que seguir segundo o seu rei. O reino tem que seguir de acordo com as leis do local, com as leis prescritas pelo rei. E quais são as leis que você tem seguido? Porque se você segue o reino de Deus, é necessário que você siga as leis do reino de Deus. E Jesus diz no versículo 20, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Se assim for, é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus, aquilo que é bom, as verdades eternas, aquilo que está pronto para chegar a nós, é chegado a nós através da palavra do Senhor, todos os dias. E todos os dias nós buscamos nos encher da palavra de Deus. E outro versículo muito interessante que diz que quem não ajunta comigo espalha. Quem não me ajuda na minha obra está ajudando na obra do inimigo. Então, muitas vezes, quando você diz, eu não vou à igreja, eu não proclamo a palavra de Deus, mas eu também fico quieto no meu canto, eu não estou atrapalhando ninguém, eu estou ajudando. Não sou de Satanás, também não sou de Jesus. Quem não ajunta, com ele espalha. Se você não ajunta no reino, você está espalhando. Se você não ajunta no reino, você está dividindo. Se você não ajuda no reino, você está jogando ao léu tudo aquilo que os outros estão fazendo. Então é necessário que você tome posição e tome um lado nessa manhã. É necessário que você escolha um lado que você está.
Porque a partir dali, o Senhor vai explicar que quando um espírito imundo deixa uma casa, ainda se referindo talvez ao mudo, Jesus limpou a casa do mudo. Jesus limpou o coração, Jesus limpou, deixou perfeito, sem espírito imundo algum. Deixou a casa adornada, limpou, decorou, protegeu, deixou tudo limpinho, tá tudo lindo. E aí, por algumas coisas da vida, essa pessoa dá brecha novamente. E esse espírito vem e vê a casa limpa, adornada, perfeita. E ele entra. Mas ele não entra só. Ele vai e chama mais 7. Ele vai e chama 7 vezes mais do que estavam, piores do que ele, para habitar ali. E aí, o estado desse homem se torna pior do que ele estava antes. Porque além de ser mudo, ele pode se tornar cego. Além de ser cego, ele pode se tornar manco. Além de ser manco, ele pode se tornar aleijado. Além de se tornar aleijado, ele pode se tornar leproso. Além de se tornar leproso, ele pode se tornar surdo. Além de se tornar surdo, ele pode se tornar tantas outras coisas. Tantas enfermidades podem vir sobre a vida dessa pessoa. O que eu quero falar nessa manhã é que quando Jesus entra na nossa vida, ele faz uma limpeza total. Ele limpa o nosso ser, ele limpa nosso caráter, ele limpa a nossa vida física, ele limpa a nossa vida espiritual, ele faz morada, ele prepara o terreno para a sua morada, para a morada do Santo Espírito. E aí, se dermos brecha, o inimigo vem e entra, mas ele não vem e entra somente sozinho, ele traz mais uma casta com ele. Ele traz mais demônios com ele, que são piores do que ele. Para quê? Para destruir realmente essa vida mais ainda. Para destruir completamente. Para tirar ele daquela limpeza que ele estava. Para que ele não permaneça. E aí o que o Senhor nos ensina nessa manhã é termos cuidado. É termos atenção para que a nossa vida limpa permaneça limpa. Para que não deixamos brechas para que o inimigo venha entrar. Porque uma vez que ele entra, ele vai entrando nos mínimos detalhes. E ali cada vez mais vai abrindo-se um buraco, uma brecha. Vai se abrindo uma cratera. E quando vemos, estamos todo roto. E já estamos acometidos de espíritos imundos dentro de nós. E quando vemos aquela brechinha, que um dia era tão pequenininha, se tornou numa cratera, a qual há uma abertura terrível para a entrada e saída de espíritos imundos. E Jesus ainda finaliza dizendo que essa geração é perversa. Essa geração está perdida, é perversa, a geração a qual Jesus estava ali naquele tempo. Estava perdida, não cria mais em nada, não acreditava no reino dos céus. Mas nós estamos aqui, acreditando, e por isso estamos nessa manhã, trazendo uma meditação para a minha e a sua vida, para que nós também possamos chegar a receber em nós o verdadeiro galardão que é a vida eterna, para que nós tenhamos a força de permanecer de pé diante das circunstâncias que a vida nos dá. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada e fechar todas as brechas que possam existir. Que Deus abençoe seu dia. Seja cheio da misericórdia de Deus. A paz do Senhor Jesus.